Convido meus queridos irmãos para buscarmos Jesus em nosso coração e dizer, Senhor, da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos mais uma vez nesta casa. A busca incessante de todos nós por algo melhor se caracteriza exatamente pelo perfil daquele que quer melhorar. E aqui estamos, Senhor Jesus, em busca de algo melhor. Aqui estamos em busca de conhecimentos que possam fazer com que mudemos para melhor a nossa existência. Sabemos, Senhor, dos nossos deslizes, dos nossos problemas, dos nossos vícios que são muitos, mas temos imensa vontade de melhorar. Por isso, aqui nos dirigimos a esta casa, em busca de novos conhecimentos e em busca da nossa transformação. Aqui estamos também, Senhor Jesus, para trabalhar na causa do bem, através da prece, da vibração, da oração que vamos fazer logo mais. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Em teu nome, iniciamos a reunião desta noite. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Centro Espírita Allan Kardec, revendo os amigos que já fizemos aqui, tendo a oportunidade de fazer novos amigos, porque sempre estão chegando nas nossas casas espíritas muitos companheiros e companheiras para iniciar o seu estudo. Então é sempre uma oportunidade muito rica poder estar aqui na condição de um novo amigo, né? Porque a única coisa que vale a pena nessa vida mesmo são as boas amizades que nós vamos granjeando para nós. É a riqueza maior de um homem. Você conhece verdadeiramente a grandeza de uma pessoa pelo número de bons amigos que essa pessoa construiu na vida, na existência. Hoje nós vamos refletir aqui o relacionamento familiar à luz da doutrina espírita. É comum nós observarmos nas conversações que temos, não só nas casas espíritas, mas sobretudo nos lares, onde estão reunidos familiares, amigos, o questionamento da dificuldade que encontramos aqui na Terra para bem relacionar com os familiares. Por quê? Que por mais que a gente faça, a gente encontra tantas adversidades dentro de uma família? Por que que por mais que a gente dedique aos nossos filhos, por mais que nós preocupemos com a sua educação, a sua formação, muitas vezes somos correspondidos pela ingratidão desses que amamos tanto? Porque às vezes temos a alegria de observar a chegada de alguns agregados à nossa família, se tornando membros dela, e daqui a pouco transformam às vezes em grandes inimigos. Por quê? Que por mais que eu queira amar o meu pai, eu não consigo? Por que que às vezes eu quero retribuir o fato da dedicação da minha mãe em me trazer para a terra,
em ter todos os cuidados na infância e me encaminhar para a vida, e eu não consigo sentir por ela aquele amor que eu gostaria de estar sentindo. Por quê? Eu encontrei um jovem ou uma jovem, me encantei, brilharam meus olhos, esfriou a minha barriga, tremeu a minha alma, mexeu com toda a estrutura do meu ser. Eu me apaixonei. Ele também se apaixonou. Firmamos uma união a dois. E hoje, todo esse amor se transformou em amarguras, em tristezas. Aquele que era o meu grande amor se transformou na minha cruz. Aquela que era minha amada, hoje é o verdadeiro karma da minha vida. Por que isso acontece? São questionamentos que fazemos já há milênios, queridos irmãos. Não são questionamentos modernos da nossa época. São questionamentos do ser humano, quase que de todo o tempo. Mas, em nenhuma outra existência tivemos a oportunidade que estamos tendo agora, de compreender todas essas questões à luz da racionalidade, à luz da espiritualidade maior, nos fazendo não só ter um entendimento diferenciado para essas questões, mas também tendo um posicionamento mais correto diante dessas grandes diferenças que marcam, às vezes, a nossa existência. Nós espíritas sabemos que essa existência que temos é a mais importante de todas que já experimentamos. Porque essa atual existência, para muitos de nós, é a existência decisiva para encontrarmos aquela condição espiritual favorável para continuarmos reencarnando na Terra. Ou então, não encontrarmos essa condição, não conseguirmos ainda desenvolver essa condição e ter que deixá-la por algum tempo. Então, essa existência é chamada a existência do trabalho, a existência da verdade, a existência da grande oportunidade, da oportunidade maior, e não podemos desperdiçá-la de forma alguma. E o nosso trabalho maior aonde está? Na casa espírita, na nossa empresa, no meio profissional, na sociedade, não. A nossa responsabilidade maior está exatamente dentro daquele meio que nós temos mais dificuldade, que é o meio familiar. Nesse sentido, nós vamos encontrar como uma fonte de luz inesgotável para o nosso entendimento e melhor posicionamento em relação a tudo isso, uma página maravilhosa que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai Pai e Mãe. No item 8, que tem como título o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Para mim, para o Ismael Batista, essa mensagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, é, no meu modo de entender,
uma mensagem que por si só é mais elucidativa, é mais esclarecedora do que centenas de livros que nós encontramos na literatura comum, principalmente, tentando explicar essas diferenças de relacionamento, essas dificuldades de relacionamento que nós encontramos dentro de uma família. Nessa mensagem, nós vamos entender, então, que temos 2 tipos de parentesco na Terra. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Estamos juntos, então, de espíritos que são da nossa família espiritual. E estamos juntos também na mesma família com espíritos que não fazem parte da nossa família espiritual, mas que tiveram, assim como nós estamos tendo, a necessidade de estagiarem juntos, bem próximos um dos outros, para que tenhamos maiores responsabilidades naquilo que viemos fazer juntos. E vamos entender, tão logo iniciamos essa leitura, que junta-se na mesma família, ou melhor, uma família é constituída na maioria de espíritos afins. Puxa, que bom, né? Muitos pensam, quando estão lendo essa matéria, essa mensagem, que bom, a nossa família é constituída mais de espíritos afins. Mas então por que tantas adversidades? Mas então por que tantas dificuldades de relacionamento se somos na maioria afins? Pois, queridos, o fato de nós sermos afins é a primeira grande causa para termos dificuldades de relacionamento. Já perceberam que o pai reclama do filho que mais parece com ele no relacionamento, no comportamento? Qual que é a filha, o filho mais difícil para a mãe? Aquele ou aquela que mais parece com ela no relacionamento, no comportamento. Para nós entendermos bem isso, o porquê que sermos afins, na condição espiritual que estamos, ainda é uma dificuldade, nós temos de entender o que é afinidade. O que é ter afinidade? Ter afinidade é mais ou menos ter os mesmos gostos, ter mais ou menos as mesmas tendências, ter mais ou menos as mesmas preferências, ter mais ou menos o mesmo entendimento da vida. Enfim, ser afim é ser mais ou menos igual, parecido, muito parecido. Então, queridos, pode ser essa afinidade positiva ou negativa. Quais que são os afins dos mansos, dos pacíficos? Outros mansos e pacíficos. Quem são os afins dos generosos, dos caridosos? Outros generosos, caridosos. Quais são os afins daqueles de fácil trato? Outros de fácil trato. Quem são os afins dos alegres, dos positivos? Outros alegres, positivos. Mas quem são os afins daqueles de difícil trato? Outros de difícil trato. Quais que são os afins daqueles nervosos, irritados, agitados? Outros irritados, agitados. Quais são os afins dos espiritualizados? Outros espiritualizados. E dos materialistas? Outros materialistas. Os afins daqueles que têm uma capacidade extraordinária de entender o próximo, de perdoar,
Outros que têm também facilidade de perdoar, entender as dificuldades do ser humano. Mas e aqueles afins dos que não conseguem perdoar, daqueles que se enchem de ressentimento e mágoa com facilidade? Outros também que se enchem de ressentimento e mágoa. Os afins dos humildes, outros humildes. E os afins dos orgulhosos, outros orgulhosos, que não são capazes de abrir o coração para nada e para ninguém, em momento algum. Aqueles que vivem em disputa constante, aqueles que não são capazes de ceder em nada para estabelecer uma condição de paz, mas preferem guerrear todo o tempo, medir força através do revídio. Então, queridos, é muito fácil nós entendermos, cada um de nós, entendermos qual tipo de espírito faz na maioria da nossa família, está na maioria da nossa família. Como eu sou. É só ter um pouquinho de humildade para se avaliar. Como eu sou. Como eu sou. E eu vou saber como é a maioria da minha família. Vamos entender porque muitos de nós somos tão felizes na vida familiar e outros tão infelizes na vida familiar. Quantas vezes nesse mundo nós encontramos pessoas que têm tudo para serem muito felizes e, no entanto, guardam a capacidade extraordinária de serem felizes? Exatamente porque não sabem conviver em família. E a família, para o Espírito, segundo o benfeitor Emmanuel, a vida em família é uma grande experiência para o Espírito. O lar é o cadinho purificador, diz ele. É um laboratório maravilhoso para elaborarmos as nossas virtudes, aprendermos a, daqui a pouco, lidarmos com a nossa família maior, que é toda a humanidade. Quem não sabe conviver em família, não sabe conviver na sociedade. Quem não é feliz na família, não consegue ser feliz na sociedade. Por isso, muitas vezes, precisamos ser resgados de festas, bebidas, comidas, para que a gente possa estabelecer aquele verniz de um estado de alegria, mas a partir do momento que os convidados vão embora, a gente já começa a reclamar. Para que eu fui fazer isso? Olha, trabalhar ele. E volta no seu estado de infelicidade. A felicidade que desejamos, ela não pode ser preenchida temporariamente nos seus vazios. Ela precisa ser uma construção do nosso dia a dia, que começa exatamente a ser elaborada na convivência familiar. Porque a família, para todos nós, é o porto seguro que Deus nos ofereceu. Para, sobretudo, fortalecermos naqueles momentos de tempestades que encontramos no mar da vida. Então, queridos, é muito importante que a gente tenha essa noção. Essa noção. Que a maioria dos espíritos que estão do nosso lado são portadores
das qualidades que nós possuímos, mas são também portadores das mesmas dificuldades espirituais que somos portadores. Que possuem e lutam com certeza com as mesmas deficiências emocionais, psicológicas, espirituais que carregam em si. E nós então, sabendo disso, já é motivo suficiente de nós sermos mais tolerantes, mais compreensivos, colaborarmos para que não estabeleça nas nossas famílias as nossas guerrinhas particulares. Porque Jesus espera de nós que nós sejamos sempre aquele lado a ceder a paz, para que a guerra se desfaça o mais rápido possível. Porque para que não haja guerra, alguém tem que optar pela paz. E Jesus, os benfeitores espirituais que nos acompanham, os benfeitores espirituais que coordenam a evolução dos membros da nossa família, vão esperar de nós, os espíritas, que sejamos sempre aquele lado a optar pela paz, a trabalhar pela paz de todos, pelo crescimento de todos. E é muito importante que nós lembremos também que a nossa condição espiritual, a sociedade que nós encontraremos para conviver no mundo espiritual, é compatível com a nossa condição de relacionamento. Porque muitos espíritos, diz André Luiz, estão no mundo espiritual, já inclusive têm muitos méritos, têm muitas boas qualidades espirituais, mas por não saberem conviver, por não saber lidar com as diferenças, por não saber respeitar as diferenças que existem em nós, mesmo possuindo já boas qualidades, já tendo alguns méritos, não vão participar de sociedades mais ajustadas. Não poderão participar de sociedades mais ajustadas. E lembremos também que duas coisas nos vinculam: o amor e o ódio. O amor nos vincula. Quem ama sabe disso. Tanto é que a morte é incapaz, é muito frágil, incompetente, incapaz de romper com os laços dos corações que amam. Mas ela também é incapaz de romper os laços dos corações que se odeiam. Manteremos vinculados, e enquanto vinculados, estaremos sempre tendo que estar juntos. Então você quer ficar livre do seu inimigo? Aprenda a amá-lo. Ame essa criatura. Deseja todo o bem possível para aquela pessoa. Colabora no sentido de que aquela pessoa tenha o máximo de coisas boas possível. Você estará livre do inimigo. Enquanto você estiver desejando o pior para o seu inimigo, você estará desfrutando o pior do lado dele. Por isso que não é vantagem nenhuma, por exemplo, a companheira ou o companheiro dizer mais ou menos o seguinte: eu vou aguentar a minha esposa até o fim porque eu não quero mais saber dela em vida futura. Não quero reencarnar mais com essa criatura nunca mais. Eu vou tolerar esse meu marido aí, mas depois eu não quero ver ele pelo resto da eternidade. Sabe com quem que você vai se juntar na próxima encarnação?
com a mesma, com o mesmo. E os benfeitores espirituais sabem muito bem fazer isso. Eles bloqueiam em nós aquele período de enfermidade que o ódio, a raiva causa e deixa só aquela parte de quando a gente gostava de verdade. Aí os nossos olhinhos vê um ou outro, brilha de novo, se atrai de novo. E a gente namora aquele período de doce encantamento que Emmanuel, o benfeitor espiritual, fala. O período de doce encantamento. Colocou uma aliancinha do lado direito. Eles vão desbloqueando aquela parte. E aí a coisa pega, segundo os jovens, né? A coisa começa a pegar. Aqueles pombinhos começam a transformar em verdadeiros gaviões, se atracando uns aos outros, um ao outro. Então, queridos, nós estamos juntos para nos ajustarmos. Ah, Ismael, mas a gente só se junta por afinidade? Não. Não. Nessa mesma mensagem nós vamos entender também com ela que poderá reencarnar na nossa família também espíritos ligados pela antipatia. Pela diversidade. Pode reencarnar alguns adversários do nosso lado. Mas eu já vou adiantando, não é tão comum como muitos de nós pensam. Não é tão comum a reencarnação de inimigos. E quando reencarna um inimigo na nossa família, nós já percebemos desde o início. Porque tem muitas pessoas que crescem juntos naquela maior amizade, depois é contrariado mais tarde, se transforma em inimigos e começa. A minha irmã deve ter sido a minha inimiga número 1 do passado. A minha sogra, meu Deus, o que eu fiz para essa mulher no passado? Mas conviveu tão bem com ela no começo. Agradou tanto a velha, para ela entregar o seu filho, a sua filha para ele. Que inimigo é esse? O inimigo, quando a gente encontra com o inimigo, a gente já sente de longe a adversidade. Você não consegue tocar no inimigo. Por isso que a melhor referência para nós sabermos do que nós sentimos para uma outra pessoa é o toque. Quando um filho para de tocar a mãe, o pai, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa negativa está acontecendo naquele relacionamento. Quando um pai deixa tocar a filho, o filho, quando um casal começa a se afastar do outro, não querendo mais ser tocado, é o maior sinalizador de que ali estabeleceu um sentimento de adversidade. Mas não pode ser do passado? Não. Se fosse do passado, a gente reconhece desde o início. É aquela pessoa que você olha, não encaixou. Lá em Minas a gente fala assim, não deu liga. Não deu liga. Encaixou. A mãe implica com o filho, com uma filha. Eu devo ter crucificado essa criatura na outra existência. Para hoje está pagando. Se fosse um adversário, você já reconheceria desde o berço. Quantos
bebês que desde o berço não aceitam os seus pais. Ou não aceita a sua mãe, não aceita o seu pai. Não aceita um parente mais próximo. Esse é o inimigo. Esse é o sinalizador da inimizade, da adversidade do passado. Quantas mães chegam diante do seu rebento e chora por não sentir por aquela criança o que gostaria de estar sentindo. Se cobra tanto que muitas vezes se deprime. Quantas irmãs se deprimem por não sentir amor para aquele filho que ela esperou por tanto tempo. Uma rejeição. Aquele pai que olha para o filho e não sente amor. Quantas vezes isso acontece na terra? Eu tenho uma experiência pessoal, porque me dói muitas vezes pessoas até espíritas, dizendo abertamente no meio familiar, o fulano deve ter sido meu inimigo número 1. Esse é inimigo do passado, é meu adversário do passado. Que coisa horrorosa. Mesmo que a gente reconhecer que seja, a gente nunca deve falar isso. Porque nós não estamos aqui na terra para reviver os sentimentos equivocados do passado, mas Deus está nos dando a oportunidade de trocar esses sentimentos negativos do passado por sentimentos de amor na atual existência. E o amor a gente constrói. O amor a gente elabora no dia a dia. A gente aprende a amar uns aos outros, se assim desejarmos. Então, queridos, eu tenho uma experiência. Quando, antes da minha nora engravidar, um amigo espiritual me diz o seguinte: Ismael, você vai ter uma grande oportunidade de aprender a amar uma pessoa que ficou marcada com você pela adversidade. Vocês terão uma grande oportunidade de refazer esses sentimentos negativados. E eu fiquei sem saber do que estava se tratando. Logo veio a notícia: a minha nora estava grávida. E eu deduzi. Mas não queria muito acreditar. Preferia pensar que fosse um vizinho novo que ia aparecer lá no meu bairro. Minha nora passou pelo período da gravidez, da gestação. Nasceu o meu netinho. E quem é avô que sabe que a gente fica meio abobado. O avô fica meio assim, né? A avó descontrola. E o avô fica meio passado. Tanto é que Divaldo Pereira fala que o avô é um jumento que o filho amansou para o neto montar. Né? E é mais ou menos isso mesmo. E aí o meu netinho, mas começou a minha trajetória. Eu chegava perto dele, ele chorava. Ia com todo mundo, todas as pessoas pegavam no colo. Era aquela coisa doce. Eu chegava perto, era aquele desespero. Eu fui ficando muito chateado com aquilo, triste. E lembrei de uma terapia fantástica
milenar da gente conversar com o Espírito quando ele está dormindo. Então conversei com a minha nora e pedi permissão a ela que eu fosse conversar com ele quando ele estivesse dormindo. E eu ia então no quarto dele, na ponta do pé, para não acordá-lo. Quando eu chegava 1 metro e meio do berço, ele... E eu então, de longe, olha, filho, Deus está dando uma grande oportunidade para nós revermos os nossos sentimentos do passado. Me perdoa. O vô, nessa existência, aprendeu muito de Jesus, mas aprendeu de um Jesus que não é aquele Jesus que nós usamos o seu nome tantas vezes para as nossas próprias conveniências. Não, é um outro Jesus. Um Jesus que eu quero apresentar para você nessa existência. Dê uma oportunidade para o vô, filho. Passava mais alguns dias, eu chegava perto dele. O vô aprendeu no Evangelho segundo o Espiritismo, isso. Mentalmente conversando com ele. Porque eu não podia chegar lá perto. Ele acordava. Chorava. 3 anos de idade. Não deixava eu tocá-lo de jeito nenhum. 3 anos de idade, no seu aniversário. Fui lá, levei presente. Presente ele aceitava. Passou um pouquinho, senti uma mãozinha na minha perna. Eu olhei, era ele. E eu lá, obrigado, Senhor. É ele. Está tocando em mim. Já está tocando em mim. Ele olhou para cima, saiu louco. 7 anos de idade. Na festinha de pré-escola dele. Levei um presente, ele aceitou.